Fala rapaziada, na Súmula Cast, eu sou Gabriel dos Reis e tô aqui para falar sobre o pós-jogo de Fluminense e Flamengo no primeiro episódio do Na Súmula Cast do Tricolor Carioca. Para comentar sobre o clássico da Taça Guanabara, eu trouxe aqui os vascaínos Eduardo e Pedro. Fala Gabriel, tudo bom? Você conseguiu ter a proeza de não chamar mas dois vascaínos para falar sobre o Fla-Flu, né? Mas vamos comentar aí sobre o segundo maior clássico do futebol carioca. Segundo, sem dúvida, né? Foi colocado em pauta que a gente tava zoando o Fluminense ao falar que era o segundo maior clássico, mas aqui a gente trabalha com fatos, né? É o segundo maior clássico, mas foi um jogo interessante, vai ser legal conversar um pouquinho desse jogo. É bom que vocês mataram um pouco a saudade do dinizismo, né? É o que eu te falei, cara, dinizismo não bate muita saudade dos vascaínos, não. O nosso negócio aqui é Dom Ramon e Cia ali na beira do campo. Saudade zero. Bom, acho que para começar falando desse jogo, eu creio que o Diniz começou errando já na escalação inicial, que eu acho que ele deveria ter botado o time completamente reserva, já que vai ter o jogo de volta da final da Recopa agora nessa quinta-feira. Bom, eu concordo em parte com você, porque eu acredito que ele tenha errado na escalação, ele deveria ter começado com o JK no jogo de ontem, mas clássico é clássico, né? Querendo ou não, ainda tem uma importância ali na tabela do Fluminense. Se por acaso a vitória tivesse acontecido, seriam 3 pontos importantes. E também, como eu te falei, aspecto moral, vamos supor, coloca o time reserva e porventura tomam 3, 4-0 do Flamengo, o Fluminense vai jogar em desvantagem contra a LDU no Maracanã. Então eu consegui entender o lado do Diniz de não optar por esse time reserva, né? Eu concordo, eu acho que o Diniz ele queria recuperar um pouquinho da moral que o time perdeu no jogo durante a semana, né? O psicológico saiu bem abalado com a arbitragem, ficaram os ânimos exaltados ali. Eu acho que ele queria um bom jogo do Fluminense para trazer o time de volta para chegar bem no jogo de volta da final da Recopa. Mas dito isso, uma derrota para mim, pensando estrategicamente no campeonato, não é um mau negócio para o Fluminense. Porque o primeiro colocado joga com o quarto, que vai ser Vasco ou Botafogo, ao que tudo indica, e o segundo vai enfrentar o Nova Iguaçu. Então, a princípio, o confronto contra o Nova Iguaçu é um confronto mais tranquilo de semifinal do Carioca. Contando que o Fluminense vence o Botafogo, né, na última rodada. Botafogo aí, vascaínos, tricolores, verdade. vão concordar que no momento não é uma grande ameaça. E eu acho que não dá para correr o risco de ter um placar elástico, né? Já pensou um 4-1 no Fla-Flu? Não cabe, né? Então, esse é um dano psicológico difícil para esse time do Fluminense, né? Como vascaíno, eu não gostaria de ver meu time entrando com time reserva em clássico nenhum. Então eu entendo perfeitamente. O Diniz teve colocado alguns reservas, mas ainda ter mantido ali o esqueleto do time. Realmente seria para a moral do time mesmo. E concordo com o que o Dudu falou. Faltou o John Kane nesse time. O Diniz vai ter que quebrar muita cabeça durante o ano, que vai ter que dar um jeito de encaixar a Joia de Xerém, né? Que ele tá pedindo passagem faz tempo. Eu concordo, mas eu já defendi a titularidade do Kennedy na final da temporada passada, não compreendia muito bem ele vindo do banco, entendia o bom momento do Keno, o do Arias é indispensável, né? Mas com certeza, acredito que hoje ele fura a fila do Keno no ataque também, que tá machucado, né? Apesar do bom início do Douglas Costa, eu acredito que o JK tá na frente. Então é aquela dor de cabeça boa que o Diniz tem no ataque, mas verdade. Ao mesmo tempo eu vejo meio lógico que o JK não pode ser banco desse time. Eu acho que o John Kennedy ia ser até bom pro Fluminense para tirar um pouco do foco da defesa no Cano. O Cano, ele, nos 3 jogos que eu vi do Fluminense na temporada, né, que foi esse contra o Vasco e na final da Recopa, o Cano não apareceu, porque a defesa, pelo menos o miolo da zaga, consegue focar bastante nele ali. E o Kennedy, como ele tem essa característica de jogar mais por dentro, ele poderia também ajudar a deixar o Cano mais livre. Tipo um segundo atacante, assim, eu acho que o Diniz tinha que experimentar. E qualidade a gente sabe que ele tem, né? Sim, verdade. O próprio John Kennedy sozinho consegue criar mais chances, né, do que o Cano. E até voltar para buscar a bola. Coisa que o Cano faz bastante também. Mas na ausência de um bom meia, né? Tinha o Renato Augusto, mas ele não jogou tão 10 mais clássico, que é a função que o Ganso faz, o Cano não conseguiu criar tanto. E aí acaba que a bola não chegou nele e o Fluminense não teve nem poderio de finalização. Até porque cobrar essa função do Renato, acho que até é algo que ele nunca exerceu na carreira dele, né? A gente sempre vê ele jogando um pouco mais atrás no Corinthians, os bons momentos dele ali no Campeonato Brasileiro que ele conquistou, fazendo aquela função clássica do camisa 8. Então, realmente, quando o Ganso não tá, o Fluminense não tem esse camisa 10 clássico. O Renato realmente tenta exercer essa opção, mas eu acredito que não é dele.
Não, de fato, eu achei o Renato um pouco lento assim, no jogo. Eu achei que ele tava desacelerando muito o jogo do Fluminense. Tô achando o Fluminense nesse início de temporada como um todo muito lento. E nesse jogo foi um dos grandes problemas. Para essa saída de bola do Fluminense, você tem que ter um meio-campo que, se não é rápido, que acelere o jogo. E isso não aconteceu no jogo de ontem. O Renato foi um dos que não fez isso acontecer. E você também tem uma zaga que também é muito lenta, né? Que não consegue recompor a falta de velocidade desse meio atual do Fluminense. Porque, por exemplo, falando um pouquinho do Vasco, a gente tem 2 laterais muito rápidos que faltam no Fluminense, né? Que, por exemplo, se o Fluminense joga com o Marcelo na esquerda, você tem ali um jogador quase nulo no aspecto de velocidade. Ontem tinha o Guga, que é um jogador mais veloz, mas que não vem numa fase tão boa, né, Gabriel? O Diego Barbosa começou também. Sim. Que o Marcelo sentiu aos 7 minutos, eu acho, contra a LDU, precisou sair e não jogou o clássico, né? E o Guga, por incrível que pareça, fez uma boa temporada em 2023, mas principalmente no clássico contra o Flamengo, não fez nada. Tinha gente dizendo que era por conta do sol, que estava ali, que o Fluminense optou por não jogar daquele lado, né? Mas o lateral direito foi praticamente nulo no jogo, não conseguiu criar nada. Bom, vamos seguir a pauta do nosso programa. Você tem mais alguma dúvida? Eu gostaria de falar um negócio que eu tenho percebido do Fluminense, que eu não consigo relacionar o certo por que isso está acontecendo, mas é aquele rendimento da equipe. Porque nos grandes jogos do Fluminense, a gente viu um 0-0 contra o Vasco, que particularmente, deixando o clubismo de lado, acho que o Vasco mereceu ganhar aquela partida. Teve uma arbitragem questionável ali, enfim, mas saiu com um ponto. Essa partida contra o Flamengo, que eu não vi o Fluminense ofertar grandes perigos ao gol do Rossi, que nem o Flamengo conseguiu pro Fábio. O Fábio fez boas defesas, apesar de eu acredito que foi uma falha ali no segundo gol. Não só o Flamengo, como o Thiago Santos também, né? Oferecendo perigo ao próprio gol. É verdade. Verdade. Jogou o Fábio numa enrascada, né? Que foi sorte o Fábio conseguir sair daquela. O Thiago Santos tinha jogado bem contra a LDU. Sim, fez uma ótima partida lá na altitude. Confesso que me surpreendeu bastante. E o Diniz encaixou ele que era volante, né? Encaixou na zaga e vem fazendo altos e baixos, né? Mas o que eu ia falar é que eu acho que esse início de temporada se dá muito à final do Mundial, né? Que o Tricolor se fez presente, que o clube optou por fazer uma pré-temporada diferente, né? Dar mais férias para os jogadores que atuaram no Mundial. E esse, se eu não me engano, foi o 4º jogo titular da equipe do Tricolor Carioca e que vem jogando bastante com o time reserva no Carioca. E acho que isso colaborou bastante com a falta de entrosamento entre os jogadores, que esse time contra o Flamengo já foi meio a meio, né? Alguns titulares, 6, se eu não me engano. E mostrou que faltou entrosamento e ritmo de jogo mesmo. E também o Fluminense conta com peças novas também, né? O time está com peças que estão sendo bastante utilizadas pelo Diniz, o Renato, o Douglas, que ainda precisam se habituar nesse esquema que, querendo ou não, é difícil a adaptação dos atletas do Diniz, né? E trazendo um pouco do que vocês falaram, da final do Mundial, eu estava pensando nisso também, porque os jogos que eu vi do Fluminense, eu achei o Fluminense muito mais lento do que no ano passado. O Fluminense ele era um time que envolvia a marcação no seu próprio campo, e aí quando envolvia, subia em velocidade. Tinha inversão de jogo, tudo, e nos 3 jogos que eu vi do Fluminense isso não está acontecendo, pelo menos não com a mesma qualidade que estava no ano passado. A única jogada boa que eu lembro, pelo menos, do primeiro jogo da Recopa foi aquela inversão do Marcelo pro Cano, que teve o pênalti que não foi marcado. É verdade. Mas está acontecendo muito pouco. Eu penso também na final do Mundial, e tem outra coisa. O time do Fluminense já era um time envelhecido e as contratações deixaram o time mais envelhecido ainda. Eu vi que o time que entrou na final, o time titular que entrou na primeira partida da Recopa, a média de idade era superior a 32 anos. Então, é um time que, para o futebol, já passou do auge, tanto técnico quanto físico. E meio incongruente também com o esquema do Diniz, né? Que exige velocidade, mas ao mesmo tempo não, porque a gente vê jogadores muito inteligentes. Ele precisa dos caras, do cérebro da equipe, para atrair a marcação e fazer essa saída de bola, que ele tem ali no Marcelo, no André, tinha no Nino no passado, e isso tá causando um mal para a equipe, que não tem nenhum zagueiro realmente do elenco que consiga fazer o que o Nino fazia. E tem o Renato Augusto agora, tem o Ganso, mas só que essa questão do time corresponder, correndo do outro lado, lateral,
puxando a marcação de um lado e liberando do outro, que nem a maior falha da temporada do Fluminense passada foi o primeiro gol do City, na minha opinião. Mas foi fazendo o que eles faziam sempre, só que contra um City que é muito mais ligado do que a maioria da competição. Perdoa, né? Então, essa inversão de jogo com velocidade é uma coisa que não está acontecendo nesse começo de temporada do Fluminense. E vai ser colocada a prova de novo agora no meio da semana, né? Verdade. E acho que vale destacar, apesar de tudo isso que a gente acabou de comentar, o Fluminense fez um bom primeiro tempo, conseguiu se defender bem, apesar de não ter criado muitas chances. E o que me chamou bastante atenção, pelo lado ruim também, foi que o árbitro acho que não entrou no mesmo nível dos jogadores, né? Tava muito nervoso, pareceu, apitando qualquer tipo de falta. Um lance que me chamou bastante atenção foi o amarelo do Douglas Costa, que ele acertou sem querer, de costas também, o Ayrton Lucas. O atleta pareceu que deu uma valorizada e o Douglas Costa levou o amarelo. O árbitro, não sei se não viu o lance direito e quis dar o amarelo para acalmar os ânimos, mas... Falar de arbitragem no Campeonato Carioca é difícil, né? Passa jogo e continua uma qualidade muito, muito baixa. Mas não só no Campeonato Carioca, né? Ontem a gente assistiu o Grenal também. Sempre dói ver o Daronco apitando um jogo, ainda mais um jogo importante. Mas eu concordo contigo, no jogo do Fla-Flu de ontem teve muita interrupção desnecessária. Eu não achei que teve nenhum erro capital no jogo, mas aqueles errinhos que vão enervando os jogadores e vão deixando chato para quem está vendo na televisão, que é a cara do Campeonato Carioca esse ano. O que mais tem é juiz que não quer que o jogo role, não quer o espetáculo, quer chamar para si o espetáculo e ser notícia depois. Infelizmente, é o que eu falei no nosso primeiro episódio, apesar do nome, né, do nosso podcast, a gente tentar evitar ao máximo falar de arbitragem, porque isso foge do futebol, mas as federações, principalmente a FERJ nesse Campeonato Carioca, obriga a gente a fazer essas análises, porque hoje a gente falar de arbitragem ruim no Campeonato Carioca, nesses campeonatos estaduais, mas principalmente no Carioca, que vem chamando a atenção, é quase que destacar o óbvio, né? Então, mais uma vez, um jogo desse tamanho, um árbitro que eu particularmente não tinha escutado falar. Eu já tinha visto a cara dele, mas não lembro. Então, talvez eu tenha visto no próprio Campeonato Carioca, mas não lembro. E como você falou, um árbitro que, de novo, também acho que não cometeu nenhum erro capital ali, mas nas demoras, eu por exemplo, até a anulação do gol do Thiago Santos, eu achei que ele demorou. Naquele caso não é só culpa dele, né? Porque quem demora para fazer análise é o VAR, e o VAR demora demais aqui no Brasil. E depois eu vi a imagem, era meio óbvio. Então, e como você falou, são nos pequenos detalhes, nesse lance do Douglas, que ele acaba deixando o ânimo da partida lá em cima. Já é uma partida que naturalmente vai ser pegada, vai ser disputada, é um Fla-Flu. Então, realmente, a arbitragem, mais uma vez, não favoreceu nem um pouco pro clássico, e pro espetáculo que deveria ser, né? Isso é verdade. E, bom, acho que depois desse primeiro tempo, dá para se dizer que os times jogaram de igual para igual. Sinceramente, não entendi o que o Diniz fez. Ele resolveu tirar os dois zagueiros, tirou o Marlon e o Thiago Santos. Não sei, não vimos notícias se o Marlon sentiu, porque estava muito bem no jogo. E ele resolveu mexer 3 vezes. Tirou o Thiago Santos, tirou o Marlon. E, se não me falha a memória, tirou... Esqueci. Eu checo aqui pra você. Fechou. Bom, enquanto o Pedro chega aqui as informações, o que eu concordo, eu acho que o Diniz ontem acabou não conseguindo ser muito feliz nas mudanças no intervalo, achei que o time não voltou tão bem. E eu critico um pouco essa mexida já manjada que a gente tem do Diniz, né? Que ele acaba colocando o Lima, tirando o zagueiro e recuando o André ou o Martinelli para a zaga. Eu não vejo grande mudança no time fluminense quando ele faz isso. Eu entendo que a ideia é colocar... qualificar a saída de bola, deixar aquela saída de bola com um jogador mais rápido, mais talentoso. Mas é como a gente fala, né? No meio campo acaba perdendo também a pegada do André. E, de novo, eu não vejo uma grande mudança ofensiva quando o Diniz faz isso. E novamente, eu acho que toda vez que o Fluminense está tendo um jogo mais truncado, a gente já espera isso. Então, a partir do momento que você já espera, eu acredito que a mudança não vai surtir tanto efeito quanto esperado, né? Foi o Google o terceiro atleta que foi substituído. Aí entraram Lima, Alexander e Antônio Carlos. Eu concordo que o Marlon não tava mal na partida, mas o Thiago Santos eu achei que estava muito mal no jogo, apesar do gol que ele ia encontrar. Ele uma situação parecida com a do Zé Gabriel no jogo do Vasco. Eu falei que era para mim o pior jogador no primeiro tempo, achou o gol e ficou no segundo tempo. Talvez se o gol do Thiago Santos tivesse sido validado, ele não saísse no intervalo.
Mas a minha crítica é a mesma que a do Dudu, aí, essa tática manjada do Diniz de tirar um zagueiro para recuar o André e colocar o Lima. Nesse caso ele tirou os dois, né, mas colocou um outro zagueiro de ofício ali no Antônio Carlos. Não entendi também qual que foi a ideia dele, eu achei que o time estava bem postado e isso mexeu um pouco com a estrutura da equipe para o segundo tempo, dando mais espaço para os caras do Flamengo que fizeram um segundo tempo também superior ao primeiro tempo que eles tinham feito. Eu acho que além desse erro dele ter botado o André na zaga também, o Terãs merecia ter entrado antes do que o Lima, acho mais jogador do que o Lima, e deveria ter entrado no lugar dele, já que era para mexer. E outro erro também, que foi crucial contra o Diniz, que acabou matando ele, foi o Alexander na lateral direita, né? O jogador que é lateral volante de origem, né? Volante de origem, jogou na lateral esquerda no passado e hoje o Diniz botou ele na lenha para jogar de lateral direito. O Alexander acabou que ficou perdido durante o jogo. E aí assim que o Tite botou o Bruno Henrique para jogar ali daquele lado, o Diniz já botou o Martinelli para jogar na lateral direita, então o time ficou mais perdido ainda. Eu vou roubar uma frase que o Caio usa muito em relação ao futebol do Diniz, que a linha é muito tênue entre você ser um gênio e você fazer merda, né? Porque, por exemplo, essa inversão de posições que o Diniz faz, utilizando zagueiros de volantes e zagueiros, acaba que em alguns casos dá certo, como eu realmente acho, que algumas vezes a gente tem que dar mérito. O André foi bem na zaga. E era uma mudança que surtia efeito, mas hoje acredito que já é uma mexida manjada. E nesse caso do Alexander eu não entendi. Ele estava jogando muito torto mesmo, não estava conseguindo fazer nada. Mas apesar disso, os gols do Flamengo, na verdade o segundo gol do Flamengo surgiu do lado direito, né? Agora que tá o primeiro no caso. Então é questionável essas mudanças do Diniz. Eu também não entendi ele ter tirado o Marlon para colocar o Antônio Carlos, que eu não achei que entrou bem. Então ontem realmente o professor do Fluminense não conseguiu ser tão, como posso dizer, agudo como ele costuma ser no intervalo. É que o Diniz ele tem essa característica própria dele, né, que é o único treinador que aplica isso ao máximo, que é jogar um futebol antiposicional, né? Ele não tem posições, ele tem funções dentro de campo. Então a ideia dele é que os jogadores conheçam as funções e ele não coloca o Alexander para jogar como lateral direito, ele joga para fazer a função que o lateral direito faz e na cabeça dele aquilo daria certo com o jogador conhecendo a função. O problema é que ele sendo canhoto já quebra totalmente o que ele tinha que fazer, tanto na saída de bola, na construção de jogo, quanto na marcação. Ele é um cara que sempre vai tentar dar o bote com a esquerda e isso abre o fundo, é natural. Então não deu certo mesmo, achei esquisito. Como eu não acompanho tanto o Fluminense, eu não sabia que tinha sido uma das primeiras vezes, se não a primeira vez que ele colocou o Alexander na função. Foi a primeira vez, sim. Se não me falha a memória, foi a primeira vez que o Alexander jogou na lateral direita. Outra coisa que o Diniz faz, né? Ele até fazia no Vasco isso, de jogar os jogadores numa posição, numa função nova, sem os caras terem jogado nunca lá. Joga lá e se vira. E é inclusive que eu acho que deu errado na seleção. Ele é um cara que ele inova muito, esperando muito dos seus jogadores e nem sempre dá certo, né? Normal. Bom, eu acredito que as críticas do Diniz ontem, que eu tinha falado sobre o Diniz ontem, foram feitas. Ele realmente não foi feliz nas mudanças, ele acabou piorando o time do Fluminense e deixou o Flamengo mais à vontade no jogo. A gente viu uma criação, não sei se pela ausência do André, não sei se vocês concordam, se meio do Flamengo se sentiu muito mais confortável para criar no segundo tempo. Tanto que aquela jogada do gol surgiu de uma maneira, justiça seja feita, mas a jogada foi construída inteira no meio campo, apesar da jogada que acho que teve 2 passes de letra, né? Do Pedro e do Arrascaeta. Mas realmente, como eu disse, o Diniz ontem não conseguiu fazer o que ele costuma fazer, que é melhorar o seu time no intervalo. Sim, verdade. Não tem como negar que o título da Libertadores deu ainda mais chancela pro Diniz fazer essas mudanças esquisitas ou malucas, né, podemos assim dizer. Mas já é outro ano, estamos em 2024 e ele tem que ficar mais, acho que um pouco pé no chão, né, para voltar à realidade e fazer o que tem que ser feito durante os jogos e nos intervalos. Eu acho que ele tem, às vezes, que tentar inovar menos mesmo, porque ele fica tentando essas inovações, acredita que tudo que... Ele crê muito no que ele faz, então ele acha que
fazendo jogadores, colocando um volante canhoto na lateral direita, dentro do sistema dele ele acha que vai funcionar. Mas eu acho que esse começo de ano difícil é bom até para ele rever alguns conceitos e assim, fazer uma mescla, né? Inovação é bom, o futebol precisa muito de inovação, ainda mais o futebol brasileiro. A gente vê muitas coisas que são feitas aqui há muito tempo, a gente vê muitos treinadores que estão estagnados no tempo, então é bom o Diniz chegar com ideias novas. Mas também é bom ele incorporar algumas ideias antigas no futebol dele para que não tenha esses erros de conceito mesmo, né? Como colocar o cara canhoto ali, que nunca fez a função, para jogar na lateral direita num clássico, num momento muito importante para o Fluminense. Eu achei que esse foi o principal erro dele no intervalo e ter afrouxado também a marcação no meio de campo. Porque no que ele colocou o André na zaga, o Arrascaeta ficou soltinho no meio de campo. E o Arrascaeta solto foi o que, na minha opinião, fez o Flamengo crescer no jogo. Sim, o Arrascaeta e o De La Cruz sentiram muita vontade no meio campo para criar, eles estavam muito soltos. Em relação ao Diniz, eu acho que é aquele cara que ele se recusa a abrir mão das suas convicções. Eu entendo que isso é interessante no treinador, mas você tem que saber lidar com o momento, com o jogo que você vai enfrentar. Eu falei pro Gabriel na época do Mundial, é legal ele querer mostrar pro mundo o que é o Diniz, o que é o futebol, sensação do Fluminense. Mas você não pode entrar daquele jeito contra uma equipe do Guardiola, do Manchester City. Então, às vezes, falta um pouco desse tato dele, até, eu diria, meio teimoso, de não abrir mão das suas convicções. Isso prejudica um pouco a parte técnica dele, né? Então, esse tempo inteiro querer inovar, mas com inovações erradas, de colocar o cara que tem a perna esquerda do lado direito. Então, eu concordo, eu acho que o Diniz tem que usar um pouco das táticas antigas, mas realmente que eu acho que a gente está falando de um cara que me aparenta muito teimoso, né? E eu acho que você gostaria de falar também da seca dos 10 jogos, né? Sim, mas só para completar, acho que agora ainda mais, como eu falei depois do título, o Diniz já conseguiu provar para o mundo, né? Que o estilo de jogo dele dá certo, mostrou na prática, na Libertadores, acho que ele pode ainda mais dar uma relaxada, né? Jogar, fazer o fácil e ver o que cada jogo propõe a ele e se adaptar a isso. Não, e ele é um cara que já mostrou que ele tem uma leitura tática aguçada. Exatamente. Então ele consegue sentir o que precisa fazer nos jogos, mas parece que ele quer um cara que quer morrer com suas convicções. Exatamente. Agora que deu certo, dá para ser menos cabeça dura, né, Diniz? Mas enquanto ao clássico, né, o Fluminense chegou a 10 clássicos sem vitória. O último foi contra o Flamengo na final do Campeonato Carioca, que a gente perdeu o primeiro jogo por 2-0, conseguiu fazer 4-1 no jogo da volta. Eu tava lá, foi memorável. Mas é isso, perdeu, foi eliminado pro Flamengo da Copa do Brasil, né? Perdeu 2 vezes pro Botafogo, tomou uma goleada do Vasco e nesse ano ainda não conseguiu ganhar os 2 jogos. Eu acho que muito se dá isso, que coincidência ou não, né? O Felipe Melo não jogou 6 desses clássicos e é um jogador muito energético, né? Que acho que clássico pedem jogadores assim e ele tem feito falta nesses clássicos. O que vocês acham? Eu acho que faz falta porque ele eleva os índices anímicos do Fluminense, mas só que também é um risco em clássicos, né? A gente tava comentando, não lembro se foi em qual dos jogos contra o Vasco que ele não jogou, ou se ele jogou os 2, mas se eu não me engano foi no primeiro, que ele levou um cartão amarelo logo no início do jogo e o Peck estava jogando naquela ponta. E aí já era um risco pro Fluminense também de ter um cara expulso num clássico que tem mais tensão envolvida, né? Eu acho que assim, o Felipe Melo é sempre um cara que vai agregar de um lado, mas também tem o risco Felipe Melo, que é o risco de briga, de expulsão. Eu acho que o clássico potencializa o Felipe Melo dos dois lados. Então sim, tem a falta dele, mas também na minha opinião, o Felipe Melo em clássico é um risco. Eu concordo, porque quando a gente vai falar de Felipe Melo, a gente fala de uma equação completa, né? Que é a parte técnica que ele traz, que não é à toa, que ele é um cara que passou a carreira inteira na Europa, passou por um bom período de tempo no Palmeiras, sendo um jogador importante. E mais uma vez, depois de muita gente contestando ele, até duvidando, ele foi importante para o Fluminense, uma conquista inédita da Libertadores. Mas quando a gente fala do Felipe Melo, a gente fala de um pacote complicado, né? Porque, como você disse, é um jogador que muitas vezes é imprudente, num clássico pode prejudicar.
E querendo ou não, hoje, eu acho que vocês podem concordar, posso estar falando algum erro aqui, mas ele é o melhor zagueiro do Fluminense, né? Sim. Então, quando você tira o Felipe Melo, você tem que usar o Marlon, que particularmente eu acho um zagueiro bom, mas não vem numa fase... Tá voltando de lesão também. Então, não vem numa fase muito boa, apesar de ter ido bem ontem no Fla-Flu. O Antônio Carlos, que é um jogador que a torcida do Palmeiras não gosta muito, mas cedo pra dizer, ele acabou de chegar no Fluminense. E o Thiago Santos, né? E tem o Manuel voltando de doping, né? Foi relacionado para a partida. E o Manuel, que eu particularmente também nunca achei grande zagueiro. Não, o Manuel surgiu como um bom zagueiro. O Manuel jogou muito bem aqui no Atlético e no Cruzeiro ele era muito bom também. Mas eu acredito que ele seja melhor que o Thiago Santos e ali no Melhor que o David Braz também. Melhor que o David Braz, que acredito que tá também de saída. Ele não está sendo mais relacionado. E o nosso Caio Jordão, inclusive, ele encontrou num shopping aqui de Curitiba, então quem sabe ele fecha com o primeiro furo do nosso súmula aqui, né? Quem sabe ele fecha com o time daqui. Mas quando você perde Felipe Melo, você também perde seu melhor zagueiro. Então, E líder, né? E líder. Dos grandes líderes em campo do meio time. que o que aconteceu com a gente quando a gente ficou sem o Medel. O Medel, ele hoje não é, pra mim, nem o primeiro nem o segundo melhor zagueiro do Vasco. E ele é muito parecido nessa comparação com o Felipe Melo. Ele traz bastante energia pro time, mas é um risco. É o pitbull, né? É o risco de ser expulso, o risco de gerar uma briga. Mas quando ele sai, perde qualidade de saída de bola, o Felipe Melo também. Perde liderança, Felipe Melo também. Então, são jogadores importantes. E o Felipe Melo é um cara que sabe desarmar muito bem a bola, né? Que a gente... Muito bom no jogo aéreo também. Então, de novo, a gente tem que acaba pesando na equação ali. Eu acredito que o Fluminense perde com a ausência dele, mas eu não consigo relacionar somente a ausência do Felipe Melo nesses 6 jogos que ele não participou, né? Dessa seca de 10. Não consigo só relacionar com a ausência dele. Óbvio, tiveram jogos circunstanciais ali contra o Vasco, que talvez tenham poupado um pouquinho naquele 4-2 no Santos. Mas também teve os jogos de má sorte, consigo também falar que o Fluminense mereceu ganhar do Vasco no primeiro turno do brasileiro. Dos 4 jogos que eu vi, um deles o Flu foi muito melhor. Foi o 1-1 lá no primeiro turno do ano passado. E tiveram jogos nessa seca, né? Que, por exemplo, a gente estava falando do empate do jogo da ida da Copa do Brasil, o Fluminense foi muito bem. Que o Felipe Melo foi expulso, né? Que o próprio Felipe Melo Apesar foi de expulso. ter conseguido segurar o 0-0, foi algo predominante e impactante, né, no resultado final, que o Fluminense abdicou de atacar. E é isso, Felipe Melo, acho que dá pra se dizer que ele prejudicou o Fluminense na Copa do Brasil, que veio acarretar na eliminação do Flamengo, né? Então tiveram jogos que a gente pode dar um desconto aí pro Tricolor, né? Mas realmente é uma seca que preocupa, 10 jogos é bastante coisa, é curioso que a gente Mas fiquem tranquilos, vocês enfrentam o Botafogo no final de semana. Vamos ver. Isso que eu ia falar, eu acho que a tendência é que essa seca termine, mas também... Eu ficaria preocupado se no final de semana que a seca continuasse, porque não é do Botafogo verdade. na fase que os caras estão. Mas ainda mais se for no Newton Santos, né, no nosso salão de festa, levantamos 2 brasileiros lá, já facilita as coisas. Tem um problema do tapetinho, né? Isso é verdade. Mas também nada ajuda o Botafogo hoje em dia, coitados. A gente enfrentou eles lá também e... Na casa deles, quem manda somos nós. Qualquer um, né, tadinhos. Mas, de novo, eu não acho que é alarmante essa situação toda dos 10 clássicos, porque, de novo, a gente tá falando de um período aí que, não, parece, a gente fala de 10 clássicos, parece que a gente tá falando de 3 anos. É um ano, é bastante coisa, eu concordo. Mas ainda não... Mas é um ano raro, né? É um ano que eles pegaram o Flamengo ainda na Copa do Brasil e o Vasco estava na Série A. Exato. Então é um ano que tem muito mais fácil do que era E o Botafogo era bom. Verdade. Naquele período, né? Eles pegaram antes dele do Botafogo voltar a ser ruim. Então, tá explicado. Foi uma sequência negativa aí pro time do E as Diniz. circunstâncias, né? O Flu andou poupando para alguns jogos da Libertadores. Raríssimo, o Flu tava na final da Libertadores. Tá vendo? Então teve uma sequência de fatos inéditos. Foi um ano esquisito. De novo, não ficaria muito preso nessa estatística, mas também vamos ver, né? Se não vencer mais um clássico nesse Carioca, começa a entrar numa situação que o Vasco tava, né? Que o Vasco não vencia, acho que antes do começo do ano passado, não vencia clássico há 2 anos, né? Fazia tempo. Não tenho certeza, mas fazia tempo que a gente perdia bastante pro Botafogo na Série B, perdia pro Fluminense e pro Flamengo no Carioca, era difícil. Então, mas ainda não é algo que, se eu fosse torcedor do Fluminense, eu estaria de cabelo em pé, não. No caso do Gabriel, não tem como ficar de cabelo em pé, mas de novo, a tendência é que no final de semana o Flu encerre esse jejum aí. Bom, se o time for entrar em campo ainda anestesiado pelo possível título da Recopa, né? Pode perder também. Obviamente vai ter o risco, né? O Botafogo pode entrar anestesiado pela vitória contra o Aurora também. Isso é verdade. Vão mais longe do que eles imaginavam para a temporada. Mas pode correr o risco de ficar em 4º lugar, né? Que acabaria pegando o Flamengo.
Mas eu acho que dá pra classificar pra final, independente de quem pegar no Carioca. E espero que com o título da Recopa Sul-Americana em cima da LDU. O Fluminense tem a tendência que acabe perdendo o Nova Iguaçu mesmo, né, pela combinação de resultados. E eu acredito que o Fluminense não tenha muita dificuldade, apesar do Nova Iguaçu ser a sensação aí desse campeonato carioca, com o Carlinhos, né? Não consigo opinar muito sobre o jogador, mas o Fluminense Mas gol o cara fez. O gol ele fez. É o Volta Redonda desse ano, né? É o Volta Redonda com o com Lelê, o Lelê, né? E aquele O Volta Volta Redonda... Redonda do ano passado deu certo pra vocês. Exatamente. Tomou de 7-1 pro Fluminense. 7-0. 7-0? Olha, nem me lembrava. E o jornalista não ficou contente que o Diniz só fez 7, né? Que teve aquela pergunta depois do clássico. É verdade, clássico, né? É verdade. Eu já falando aqui coisa. Mas, então eu acredito que o Fluminense chegue aí na final do Campeonato Carioca. E, apesar desse início lento e dessa seca dos clássicos, eu não acho que Ainda há luz no fim do túnel, até né? Não é o porque fim do eu mundo. acho que é uma luz vermelha ainda. assim. Até porque aquilo que você falou do Mundial também faz o Fluminense estar uma etapa atrás da maioria dos times na Sim, questão sim, do é início verdade. da temporada. No começo da temporada é um pouco mais difícil mesmo. Mas isso tem que, em breve, tem que entrar nos trilhos. Exato, não pode deixar isso virar o normal, né? Exatamente. Tem que acordar, dar sequência pro time titular e assim vamos, né? Porque perder pra LDU já seria ruim demais Nossa. animicamente pra temporada, ainda mais por ser a LDU. Ainda tem o peso toda a história. É, a primeira disputa de título, querendo ou não, como eu já comentei também, não vai ser, não acho que vai ser uma revanche, que seria mais ou menos falar que o Brasil nas Olimpíadas de 2016 foi uma revanche da Copa de 2014, que não aconteceu, né? E não será uma revanche com a LDU, mas é muito importante ganhar. É aquilo de tirar um peso também, né? Pô, ganhou dos caras, Sim. não tem nada. Não tem esse de Fluminense não consegue ganhar da LDU. Por enquanto tem, mas pode ser que no meio da semana não tenha Teve mais. a Sula de 2017 que a gente eliminou ele. Então, assim, é importante E numa também final. o Fluminense consegue colocar na sua galeria de títulos mais um título internacional, né? Que é Sim. importante. Verdade. Mais um título inédito. Então, para a questão anímica, seria muito importante para os jogadores do Fluminense, para o Diniz conseguir mais um título e, de novo, né? Título é título, então... Eu acho que o elenco está precisando um pouquinho nesse início de temporada de ter um resultado positivo. Porque apesar da ótima temporada do ano passado, o último jogo foi triste para a torcida e começou a temporada com os jogos mais importantes com resultados negativos, né? Sim, verdade. Vai dar um bom gás pra temporada, né? Querendo ou não, já vai ter a fase final do Carioca. Eu, sinceramente, prefiro ganhar a Recopa do que o Carioca. Mas título é pra brigar, entrar em campo é pra vencer sempre. Sim, com certeza. Bom, só mais uma última dúvida que eu queria tirar com você, Gabriel. Por favor. Eu entendo que a gente está nesse começo de temporada, mas o Cano só tem 2 gols essa temporada, né? Mas são poucos jogos a menos, se eu não me engano, tem 4 ou 5 jogos. E você acha Mas que... tá diferente, já deu pra ver, isso tá que eu ia diferente falar, do ano passado. Ele tá um pouquinho mais sumido, né? Eu gostaria de saber de vocês dois, por que vocês acham isso, principalmente do Gabriel, que acompanha mais o Fluminense que a gente, né? Acho que muito nessa idade, né? Ele tá com 36 ou 37. E é difícil manter o alto nível, né? Ele fez, acho que 84 gols nas últimas 2 temporadas. E é difícil sempre manter esse alto nível. Mas ainda assim, no que muita gente disse até então que tinha sido um dos piores jogos dele nesse início de temporada, conseguiu fazer um gol. Se eu não me engano, fez 2 gols em 2 jogos, no que ele teve como titular. Mas acho que vai engrenar, jogando ao lado do Ares, ainda tem o Douglas Costa agora para servir ele. Pode facilitar, né? Exatamente, o JK pode também até servir o Cano. Eu acho que ele ainda vai engrenar nesse início de temporada, faz parte, pela idade também. Ele que é alguém que contribui muito para o esquema tático, mas eu ainda tenho esperança que ele vai desandar de fazer gol essa temporada também. Deve ser o tanto de praga que os vascaínos jogaram em cima dele também. Verdade, só pode agora. ser, né? Mas no Vasco também foi assim, ele começou bem demais, aí depois caiu um pouquinho, aí foi pro Fluminense, bem demais, agora pode ser que caia um pouquinho, mas pela idade, concordo com o Gabriel. Acho que é isso. Cano, eu ainda tenho fé nele, ídolo. Se ele fizer metade dos gols que ele fez na última temporada, ainda assim são 20 gols, já tá de bom tamanho, agora a gente não tá mais dependendo tanto só dele. E acho que é isso, né? Nos vemos na Recopa, se tudo der certo com resultado positivo. E acho que é isso. Agradeço ao Dudu e ao Pedro pela participação de hoje. Bom, valeu por chamar aí, cara. Futebol carioca é um pouco mais nossa praia, né? Falar de Fluminense e Flamengo não tanto. Mas agradeço o convite. Sempre que precisar, é só chamar. Sei que é difícil, mas tenta achar um tricolor pra falar com você da próxima vez. E é isso, cara. Sempre que precisar, é só chamar.
Valeu o convite aí. Quem sabe no final do Carioca a gente se encontra de novo para falar um pouco de Fluminense, falar de Vasco também. Se Deus quiser, com o título do Vasco. É isso, galera. Não se esqueça de seguir o Súmula Cast no nosso Instagram, se inscrever no canal do YouTube e ouvir lá no Spotify também. E dar o joinha no vídeo e like nas fotos do Instagram.